Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje vamos voltar num assunto muito pertinente, né? Sobre o sofrimento. É lógico que esse é o assunto mais polêmico de toda a vida humana, né? A gente sofre e a gente não sabe exatamente por que a gente sofre, a gente gostaria de deixar de sofrer, mas não sabe como. O mundo é uma confusão só, né? Que não há uma visão clara, apesar de diversos mestres terem apontado o caminho. A confusão em torno do assunto é tão grande que a gente acaba não entendendo nada mesmo do que está sendo dito. E como eu digo sempre, o mundo existe para nos distrair. O mundo é 100% distração. É bom ter isso em mente porque a gente pode pensar, mas tem uma brechinha aqui, uma brechinha ali, o mundo não é tanto assim, não é tanta distração assim. E é bom a gente ter noção de que sim, o que o mundo exterior a nós mesmos nos oferece nada mais é do que distração de nós mesmos, distração do nosso interior. Aí reside a raiz, né, do sofrimento. Porque na medida em que nós estamos ancorados no nosso ser, na medida em que nós conseguimos aprender a nos isolarmos, né, com o perdão da expressão, porque talvez não seja a expressão mais certa, é apenas para tentar me comunicar, como uma forma de nós nos isolarmos psicologicamente do mundo, é que nós conseguimos reduzir e até eliminar os níveis de sofrimento em relação à existência, em relação à vida, né? Quando a gente aprende a separar o que é vida e o que é sistema, né? Porque geralmente o que nos faz sofrer não é a vida, mas a gente confunde, né? A gente acha que é a vida que é difícil, a vida que é isso, a vida que é aquilo, quando na verdade não é a vida, é o próprio sistema onde nós estamos inseridos que nos leva a erros de interpretação sobre a vida, sobre a existência, sobre as leis da existência, e aí a gente acaba sofrendo e inutilmente. Não há sofrimento útil, a não ser de um ponto de vista, né, particular, que é o ponto de vista do crescimento, justamente, que é quando a gente vai aprender por causa da dualidade, ou seja, a gente aprende através do sofrimento a não sofrer mais. E o sofrimento ele tem três causas, né? Uma das coisas interessantes do autoconhecimento, né, de nos tornarmos pessoas meditativas, observadoras, silenciosas, né? O autoconhecimento traz essa noção de que as três causas básicas do sofrimento são a resistência, o julgamento e o apego. Então a gente tem, por enquanto, sempre antes da gente ter uma compreensão profunda das coisas, né, de tomar consciência das coisas, elas vão pertencer ao reino da mente, elas talvez não façam tanto sentido, sejam difíceis de entender e compreender profundamente. Então, primeiro, são apenas palavras, né? O que eu estou dizendo são apenas palavras. Resistência, julgamento e apego. Então, em ordem da gente conseguir deixar de sofrer, precisa superar esses três sentimentos básicos, né? Esses três erros de interpretação da vida que estão na base de todo sofrimento. Aprender a não resistir, né? A não resistência, aquilo que é, ou seja, a gente aprende isso através da presença, através de estarmos presentes, né? Conseguirmos estarmos presentes no agora,
revertendo aquela indisposição que a gente tem com relação ao momento presente. A mente acha que através da resistência ela vai conseguir mudar aquilo que está nos incomodando, né? Mudar o problema, digamos assim, que está diante de nós. Então a mente foge para o passado, para o futuro, né? Através da angústia, da ansiedade, da tristeza, né? Da depressão e através dos pensamentos, primeiro, que nos levam para isso, e das emoções que são resultado desses pensamentos, né? Então a mente foge e assim acaba causando sofrimento por causa dessa fuga, por causa dessa resistência, né? E na maioria das vezes até a gente resiste verbalmente, reclamando, né? Blasfemando, né? Então, um dos passos é tentar transcender, né, a resistência, tornar-se não resistente. Julgamos todos os fatos, na base do julgamento também está a ideia, a noção de que algo é bom ou ruim, né, de bem e mal. Então, a gente vai aprendendo através da meditação, através do autoconhecimento, a eliminar, né, do nosso cotidiano qualquer tipo de julgamento. Um dia de sol é um dia de sol, né? Um dia de chuva é um dia de chuva, apenas para citar um exemplo. Com relação às manifestações de problemas, de dificuldades do dia a dia, a gente começa a compreender que elas apenas são. E mais profundamente ainda, a gente começa a aprender que essa manifestação parte de nós mesmos, né? Como uma atração natural daquilo que nós temos lá no fundo, né? Daquela verdadeira vibração, daquela verdadeira frequência em que nós vibramos e nós nem sabemos, porque a nossa mente está tão distraída, a nossa mente está tão confusa que a gente não sabe nada sobre nós mesmos. Então a gente não sabe em que frequência, em que nível a gente vibra realmente. Como saber em que nível a gente vibra? Através das manifestações, através das dificuldades. Nós é que atraímos essas dificuldades como uma forma de evidenciar, né, escancaradamente, qual é o nosso estado vibratório. Então, se o que nós não estamos gostando de ver manifestado, então o que nós não gostamos de ver manifestado é justamente o que nos mostra o que nós temos que corrigir dentro de nós mesmos, melhorar dentro de nós mesmos. Então, num determinado nível de autoconhecimento, a gente deixa de julgar, a gente deixa de interpretar, né? Então, o julgamento e a interpretação também trazem sofrimento para a nossa vida. A gente deixa de julgar e deixa de interpretar algo como bom ou ruim, e principalmente julgar o outro, né? Porque o outro também é apenas uma manifestação das nossas necessidades mais básicas, né? Ou seja, de autoconhecimento, né? Então não adianta a gente se queixar do comportamento dos outros, ou se queixar do governo, se queixar do que quer que seja, porque nós atraímos estar inseridos nesse contexto, nesse momento, como parte da nossa lição do despertar, como parte do cutucão, né? Da sacudida do despertar. E claro, né, o vilão, entre aspas, mais falado e mais conhecido de todos, que é o apego, né? E na base do apego, como eu sempre digo, não é a questão do apego material, o apego àquela coisinha que esse livrinho que é tão meu querido, eu não vou me desfazer dele nunca, jamais, mas um dia você vai morrer e ele vai ficar ali, né? Então, esse é um tipo de apego, é o mais visível, o mais fácil, e é o primeiro que a gente pensa quando os mestres falam de apego, a gente pensa no apego material. Mas, na verdade, o apego mais profundo é o apego às ideias, é o apego à personalidade, né? É o apego à cultura, é o apego às tradições, é o apego ao mundo, óbvio, né? Através da necessidade psicológica. Então,
O apego, na verdade, ele é totalmente psicológico, né? O apego ao cafezinho de todo dia, aos hábitos, né? Que nos confortam, né? O apego a essa sensação de conforto, essa sensação de continuidade, de permanência, né? Que nos faz sofrer, porque não existe permanência. Tudo que existe é impermanência. Tudo que existe tem um fim, né? Um fim metafórico, porque tudo é recomeço, né? Então, na raiz do autoconhecimento, né? Na raiz do despertar e na raiz da iluminação está a transcendência desses três fatores, digamos assim, né? Resistência, julgamento e apego, transformados em não resistência, não julgamento e não apego. Então, como eu disse antes, o que eu estou dizendo aqui são apenas palavras, mas que vão dar talvez um direcionamento à sua mente sobre o que, né, o que é que tanto te faz sofrer. Essa é a grande verdade sobre o sofrimento. Muitos pensam que o sofrimento é natural e que o sofrimento é necessário. Ele de um ponto de vista relativo, claro que é, como eu disse antes, como justamente uma forma de aprender que, opa, isso não me serve, isso não é necessário. Essa ficha precisa cair. Quando essa ficha cair, quando você tiver essa grande catarse, essa grande revelação dentro de si mesmo, o sofrimento cessa. Mas se ele não cessa totalmente no primeiro momento, óbvio, ele vai reduzindo gradativamente, porque coisas que hoje nos deixariam totalmente abalados, destruídos, né, no chão, amanhã não nos causam nem a menor comoção. É disso que se trata a vida. Então é por isso que a gente erra tanto para aprender o acerto. São 99 erros para um acerto, mas é o acerto que faz os 99 erros relativos, entre aspas, valerem a pena. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos ali, deixados na descrição, nos links logo abaixo. Vê se tem alguma coisa que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante para a manutenção dos trabalhos do Projeto Ouroboro. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!